E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos oficialmente a 2 semanas das eleições e de forma indiscutível, o tema mais comentado no cenário político é a eleição presidencial. Ontem foi um dia relativamente calmo, mas temos muitas coisas para comentarmos. A campanha de Bolsonaro, ela segue numa tomada de acertos, e quem fala isso não sou apenas eu agora, a própria esquerda está comentando sobre isso. Bolsonaro vem conseguindo agrupar alguns reforços novos, tem alguns movimentos também interessantes por parte da sociedade, quero comentar com vocês sobre isso, enquanto o Lula, ele vem tentando buscar apoio de todos os lados e não está conseguindo. Pelo contrário, ele vem tendo problemas junto aí com Ciro Gomes e ele vem tendo problemas em sua própria base. A gente vai comentar várias coisas já no primeiro tema. No segundo, quem diz também não sou eu, mas a Veja ontem soltou uma matéria que fala sobre o uso, sabe, como uma espécie de artifício psicológico das pesquisas para tentar modificar o cenário político. E tá rolando alguma coisinha aí, na verdade, umas pesquisas aí que saíram nas últimas horas e a pesquisa que a Globo contratou, que podem ajudar Lula a conquistar o voto útil, o voto do Ciro Gomes, da Simone Tebet, uma coisa muito estranha que eu quero comentar com vocês, também mostrar algumas coisas que saíram aí, falar um pouco da imprensa brasileira. Depois, o Lula ali nervoso não é à toa. O Haddad, ontem no debate, meio que defendeu aquele vereador do PT que está sendo investigado por uma suposta ligação com aquela facção que começa com a letra P e termina com a letra C. Quero comentar sobre isso, quero comentar mais algumas coisas aí ligadas ao PT, ligadas aos candidatos do Lula, que vale a pena prestar atenção. Também tem um vídeo aí que deu uma viralizada meio estranha, onde um vereador do PT, né, ele pede assim votos pro Lula de uma forma assim muito estranha. Quero comentar com vocês sobre isso, outras coisas. E finalizarmos com alguns temas que não só tem a ver com, sei lá, florestas, mas também até com ervas, que a gente vai discutir, né, e tá em torno das eleições de 2022 e que vai ter repercussões a partir de 2023. Enfim, vamos começar, tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje e vejam só. Quero começar o vídeo mostrando, na verdade, alguns vídeos. Vou até mudar aqui pro Twitter, pra vocês entenderem. Se liga só nisso daqui. Vou botar aqui no Twitter. Cadê? Peraí. Aqui. Bolsonaro foi no Nordeste ontem, mais especificamente em Garanhuns, Pernambuco. Só olha as imagens. E vamos ver se Bolsonaro tem apoio. Será no primeiro turno! No primeiro turno! Brasil, acima de tudo! Acima de tudo! Eu acho que tem uma galerinha, né? Vamos olhar aqui outras imagens. Olha, essa aqui não pode botar com áudio, porque tá tocando a música. Parece que o pessoal tá bem animado. A gente até comentou no vídeo ontem, né? Como a população, a base animada é um fator muito importante no período das eleições, porque a animação convence e a animação também faz as pessoas quererem atrair votos pro nosso capitão. E você vê, né? Garanhuns, Pernambuco. No vídeo de ontem comentamos que o Ciro Nogueira, né, ele falou que com base nas pesquisas internas, alguma coisa estão rolando aí, ele acha que Bolsonaro vence em 18 estados, e ele falou também que no Nordeste, nessas eleições, ele acha que Bolsonaro vai ter muito mais votos do que 2018, e vai ser a diferença, agora sim, Lula-Bolsonaro vai ser muito menor do que foi Bolsonaro e Haddad em 2018. E daí, né, Garanhuns, cidade do interior, não é Recife, olha a quantidade de gente. Vamos continuar. Aqui, mais as imagens. Que foi em Pernambuco. Vou baixar um pouco o áudio aqui. Só pra sentir o drama. Tem uma galerinha, né? E ainda tem esse aqui. Aqui foi em Prudentópolis. Aqui foi no Paraná. Eu peço a todos vocês que decidam, que participem, que nós sabemos que lá na frente todos nós seremos julgados, não só pelas nossas ações, bem como pelas nossas omissões. Que o povo brasileiro não fugirá à luta.
Slava Ukraine! Slava Ukraine! Acho que tem uma coisa que ninguém discorda, que Bolsonaro ele vem conseguindo mobilizar as ruas. Não falta imagem do apoio popular que ele recebe, que é algo importantíssimo. Isso vai fazer mais sentido daqui a pouco, quando a gente comentar uma matéria que saiu na Folha de São Paulo. Mas vamos voltar. Eu fiz questão de começar o vídeo mostrando essas imagens. Isso aqui é um print da página de política do jornal Folha de São Paulo. Você clica lá na coluna de política, aí tem as matérias de diversos jornalistas, as principais matérias da Mônica Bergamo, no painel, tá tudo ali. Quem já abriu Folha de São Paulo sabe como é. Aqui tá do jeito que tá na ordem, assim, essas três matérias estão em ordem. Você vê até pelo horário, 2h48, 2 horas e 1h37. Na hora que a Folha de São Paulo vai comentar sobre os atos, os comícios do Lula, olha a imagem que a Folha de São Paulo usa. Lula, e mostra, né, um mar vermelho, que não é mar vermelho assim, né, quando tem vários vídeos circulando nas redes sociais que vocês conseguem ver. Então, a Folha de São Paulo tenta dar ideia que o comício do Lula estava cheio, estava lotado. Aí tem a notícia ali, né, ligada à justiça. Já quando a Folha de São Paulo noticia a agenda de Bolsonaro, você vai ler, ó, Bolsonaro vai a Garanhuns, terra natal de Lula, e desdenha de pesquisa ao falar em vitória no primeiro turno. O primeiro vídeo, que é esse daqui, inclusive, a gente abre, você vê, olha a imagem. Olha a imagem. Veja se não é o mesmo padrão que está sendo utilizado aqui, ó. Na imagem do Lula, ó. O presidente, né, aqui, e o povo. A mesma coisa. Por que a Folha de São Paulo, ao invés de mostrar uma multidão de pessoas com Bolsonaro, coloca Bolsonaro em cima da moto com o ex-ministro Gilson? Para não mostrar a quantidade de pessoas que apoiam Bolsonaro? Será que é para tentar, assim, fazer uma operação psicológica para mostrar que o Lula tem apoio e Bolsonaro não tem? Semiótica aqui, né? Parece que vale tudo, vale tudo. Isso chama muito minha atenção, mas a gente sabe que a Folha de São Paulo, né? Mas segundo a Mônica Bergamo, é um jornal imparcial. É um jornal que elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar, diferentemente da Jovem Pan. Aí vejam só, Bolsonaro foi lá para a Europa, lá em Londres, poderia levar várias pessoas para estar com ele, mas se tem uma coisa que ele não nega, se tem uma coisa que a Michelle também não faz questão de esconder, é o apoio da família Bolsonaro como um todo aos cristãos e suas pautas. Você vê que a Michelle ela vem sendo bastante criticada, inclusive saiu um artigo no Globo do Ascânio Anselmo Ascani, alguma coisa assim, o nome do cara que escreveu. Saiu também um texto hoje de manhã no Estadão, onde ambos criticam a Michelle Bolsonaro falar sobre ajudadora, que é um termo bíblico, está no Gênesis. Vejam só, a Globo, né, Estadão fazendo pouco. Enquanto isso, Bolsonaro está aí. E por que eu estou falando isso daí? Você vê que Bolsonaro ele realmente governa para todas as pessoas. Mas mesmo ele governando para todos, ele não faz questão de esconder quem ele é. Uma vez que ele chegue no governo, ele vai governar para todo mundo. É liberdade religiosa. Mas ele tem religião. E a minha é essa. Ele assume. Ele não faz questão de esconder. Já o Lula sequer consegue criticar a perseguição que os cristãos estão sofrendo na Nicarágua. Tudo bem, né? E tá ali com o padre Paulo Antônio de Araújo e o Silas Malafaia, que também vem ajudando na campanha de Bolsonaro, né? Fazendo vários acenos. Aí, olha só. A gente já comentou várias e várias vezes. Eu já comentei mais de 10 vezes, mas sempre vale a pena repetir, pra gente botar os assuntos, né, e ir juntando. O antagonista, em sua última entrevista com Murilo do Paraná Pesquisas, em sua análise falou que o único jeito do Lula vencer era se ele conseguisse segurar o empate no Sudeste e impedir o crescimento de Bolsonaro no Nordeste. O que foi que aconteceu nos últimos dias? Saiu pesquisa da Atlas Intel, que o Guilherme Amado fez questão de entrevistar, colocou o CEO do Atlas Intel, o instituto que mais acertou nas eleições de 2020. Atlas Intel mostrou que o Bolsonaro está 6,5 pontos na frente do Lula. Saiu a pesquisa da Quest, do Filipinho, está direto lá na CNN, já trabalhou na campanha de petistas, que mostrou que Bolsonaro também está na frente no Rio de Janeiro. Ou seja, um cenário que garante que o Lula perde a nível nacional, né? Se outros fatores se conectarem, mas é o tudo que Bolsonaro precisa. Aí você vê a Globo falando: reduto de Bolsonaro, Rio, é visto como decisivo por Lula, que fará ato com paz e sem freixo.
E aí, Lula? Tá difícil, né? Tá tentando agora correr atrás do atraso. E só tá piorando. Só tá piorando. Mas na verdade, tá sendo uma pesquisa nas últimas horas aí da IPESP, lá da turma da XP, que diz que tá bem, tá subindo e Bolsonaro tá caindo. Confia. A esquerda diz: a disputa na esquerda é de poder político partidário, já pensando nas próximas eleições. Mas não se enganem, no fim do dia estão todos juntos. O vice do Freixo é o criador do Paz. Que é quem? É o pai do Rodrigo Maia, o César Maia. Aí veja só, falando sobre o Lula e a turminha dele, já está sendo discutido quem podem ser os próximos ministros do Lula, e o Davi Wipe, do Dória, que ainda continua aí, né, com influência no governo do estado de São Paulo, do Rodrigo Garcia, está sendo cotado para assumir um eventual Ministério da Saúde do governo Lula. Quem lembra do Davi Wipe e a receita dele, a receita secreta que descobriram? Maior confusão, ele tomou o que não podia tomar. Ei, rapaz. Olha a turma do Lula, né? Lula e Dória juntos. PSDB, né? Tucanos. Aí olha só isso daqui, ainda sobre a turma do Lula. Colômbia, um tema que eu acho que é muito caro, principalmente para a população do Rio de Janeiro. A população do Brasil como um todo, segurança é um grande problema. E aí saem notícias como essas. Um cessar-fogo unilateral, a suspensão de mandados de prisão e nenhuma extradição. São alguns dos benefícios que o plano de paz da Colômbia, do Petro, o amigo do Lula, está oferecendo. Aí a matéria pergunta: será que isso vai ser suficiente para convencer os muitos grupos criminosos? O Lula já falou que ele quer mudar a abordagem que está dando aí, né? O combate às drogas, etc. Será que vai dar certo? O que pode estar esperando o Brasil, né? Numa volta do PT. Independente do Lula, também os candidatos dele, né? Turma pensar de forma muito similar. Vamos continuar. Porque aí são alguns leves problemas que o Lula está enfrentando. Uma coisa que também chama a atenção, né? É o Portal R7. Tem uma certa ligação aí até com os evangélicos. Falando o seguinte: Lula confessa enganar o eleitor e não é de hoje. Nenhum eleitor de Lula pode reclamar de estar sendo enganado, pois ele tem deixado clara a sua falta de compromisso com a verdade. Antes fosse só com a verdade. Por quê? Esqueci disso daqui, né? Só a gente falar do Lula. Kim Kataguiri aparece aqui na matéria da Folha de São Paulo falando: não, Kim Kataguiri recebe doação de assessores políticos e agora diz que dinheiro será devolvido. Recebe dinheiro de assessores e diz que agora o dinheiro será devolvido. Dinheiro de assessor. Após questionamentos da Folha, o deputado diz que dinheiro será estornado de sua campanha, rejeição para deputado. O Nicolas Ferreira pergunta, quem diz é o Nicolas, não sou eu. O Nicolas pergunta o seguinte: rachadinha mudou de nome? Quanto o MBL cobra de contribuição dos membros do movimento que trabalham nos gabinetes dos parlamentos do MBL? Imagina se fosse comigo, estariam ovulando já. Mas voltando aqui, né? Os problemas do Lula. Antes fosse só os deslizes, os problemas, bater cabeça. Uma coisa que a gente está comentando é o desespero do Lula em torno do voto do Ciro Gomes. Estamos falando há um bom tempo, cara. Acho que tem uma grande parte dos eleitores do Ciro que não vão votar no Lula. Aí passando ontem, eu vi um relato do Axel falando o seguinte: hoje meu primo, Ciro Gomes, doente, falou sobre a fala de Lula, a qual diz sobre não saber o que fazer para gerar empregos. Ele não votará em Bolsonaro, mas em Lula, menos ainda. O bom disso é que outros ciristas podem votar em 22. Você vê, o cara tá mais incomodado com Lula do que com Bolsonaro. No eventual segundo turno, talvez ele não vá votar. Mas no Lula, não vota de jeito nenhum. Então, no mínimo, uma abstenção. Uma abstenção que, em tese, pode favorecer mais Bolsonaro. Porque quem que tá contando com o voto do Ciro a todo custo? É o Lula. Quem tá contando a todo custo o voto do Ciro é o Lula. Vamos continuar. Ainda sobre o Ciro Gomes. Ele diz que o povo perde com decisão no primeiro turno. O Ciro tá atacando, sabe, diretamente a movimentação política do Lula e, de paralelo, ele tá atacando o próprio Lula. Pedetista faz crítica oblíqua a Lula, que articula a vitória com voto útil. O candidato passa a se achar todo poderoso. Coisa não tá muito boa pro Lula. Aí você vê, ela diz, vou usar a célebre frase: não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. O único que vai ganhar mesmo é Bolsonaro. Fazendo brincadeira com a fala da Dilma.
Ainda sobre Ciro Gomes. Ele agora processa o Augusto de Arruda Botelho e um perfil no Twitter. Por quê? Porque estão usando, né, a estética dele nas suas postagens, etc. E o Ciro está falando que isso é... O Ciro fala que é o seguinte, que eles estão tentando pegar, né, toda essa ideia que já foi criada, a estética dele, e tentar de forma assim, sei lá, invadir o psicológico das pessoas para trazer o voto dele para o Lula. E ele fala que isso é um grande absurdo. É uma interferência no processo eleitoral, no Estado democrático de direito. Então o Lula vai tendo problemas. E o Ciro Gomes está todo dia batendo no Lula. Você acha mesmo que o eleitor do Ciro Gomes não está vendo a postura do Ciro Gomes? Você acha que o eleitor do Ciro Gomes, vendo o que está acontecendo, vai falar, não, tô de boa, vou votar no Lula. Vou votar no Lula, mesmo o Ciro estando contra o Lula, eu vou votar no Lula, porque eu não gosto de Bolsonaro. Mas pode acontecer. Mas eu acho que essa postura do Ciro Gomes, né, tá causando alguns problemas pro Lula. Quero mostrar aqui pra vocês um áudio que eu recebi de uma tia do Zap ontem. Ela tá falando outras coisas comigo e no meio do áudio ela faz um pequeno relato. Mais um relato que envolve também esse fator Ciro Gomes. Olha só isso aqui. Cadê? Vamos lá. Meu celular destravar, né? Agora travou tudo aqui. Boa, meu filho. Deixa eu dar pausa aqui, porque eu vi que vai demorar um pouco. Pronto. Cadê? Entendeu, Kim? E pelo que eu vejo aqui, pelo menos assim, no meu círculo de amizades, o Tarcísio tá super em alta. O Tarcísio, tipo, se tem gente que vota no Ciro Gomes, vota no Tarcísio, você acredita? O fisioterapeuta do meu marido, ele vota no Tarcísio para governador e vota no Ciro Gomes para presidente. Ele falou pro meu marido. Aí eu falei assim, nossa, que beleza. Aí no segundo turno ele vota no Bolsonaro. Mas assim, você vê, o Tarcísio tem uma boa avaliação no estado de São Paulo. Ah, tá falando do Tarcísio outras coisas. Você vê, né? O cara vota Ciro e no Tarcísio, mas não vai votar no Lula. Segundo turno ele vai de Bolsonaro. Eu acho que o PT realmente precisa intensificar suas movimentações, né? Se acha que tem alguma chance. Aí vejam só, o Lula pode não estar conseguindo apoio com o Ciro Gomes, mas só aqui para destacar, porque é um grande absurdo, você vê também o caráter da pessoa. O Weintraub, agora pela manhã, está no Trending Topics do Twitter, por um vídeo que ele fez. Perguntou se ele acha que Bolsonaro e os filhos roubam. Aí ele fala o seguinte... aí tira o óculos. Tem nariz de porco, orelha de porco, pé de porco, rabo de porco, tudo de porco. Se não é porco, é feijoada. Respondi. Está sendo compartilhado pelo Guga Noblar. Está sendo compartilhado pelo Maurício Ricardo, aquele chargista. E tá aqui a matéria do Brasil 247. O Weintraub diz que Bolsonaro e seus filhos são ladrões. O Lula pode não estar conseguindo apoio com o Ciro Gomes, né? Mas você vê que a turma super conservadora tá abraçando o Lula, né? Falou que não vota em Bolsonaro de jeito nenhum. Que o bolsonarismo tem que ser destruído. Esse aí é a turma do patati patatá. Tem até um comentário que eu acho que versa sobre essa situação. O Ebert fala o seguinte, ó, muita gente de direita quer que Bolsonaro perca. Liberais, né, da turma do Bumbum Livre, sabem que não tem chance enquanto houver uma opção com testosterona. Os metidos a intelectual conservador também querem dizer, quem mandou não me ouvir. A esquerda apenas bota lenha nessa fogueira da vaidade. E a Tsuki fala o seguinte, ó, talvez alguns estejam na torcida do eu avisei. Eu estou na torcida do ainda bem que deu quase tudo certo. Mas vamos voltar. Por mais que o Lula tenha esse novo apoio, né, os patatistas, eu não acho que vai fazer muita diferença. É só realmente mostra, né, quão baixo algumas pessoas conseguem descer. Por outro lado, uma coisa que chama muito minha atenção, comentamos no vídeo ontem, é os novos reforços aí que Bolsonaro vem recebendo, enquanto o Lula patina para conseguir apoio. Quando o Lula patina, olha só, começamos o vídeo mostrando Bolsonaro tendo mobilização nas ruas. Bolsonaro tem mobilização nas redes. Bolsonaro é o candidato que mais está recebendo doação de pessoas físicas. E Bolsonaro está conseguindo reforços assim mais diversos, né? Desde os cristãos, Malafaia, etc. E agora aparece o Zema e aparece uma pessoa que eu já comento daqui a pouco. Enquanto isso, eu até já adianto, comentamos no vídeo de ontem, o Lula pediu arrego para os ex-candidatos à presidência. Vai ter possivelmente agora um ato aí na segunda-feira com Meirelles, Luciana Genro,
Cristóvão Buarque, toda a turma assim que juntando, batendo no liquidificador, não tem 1% de voto. E aí olha isso daqui. O Zema tá aqui no vídeo e o cara tá falando o seguinte, ó. Alô, São Gonçalo, Noroeste, Alto Paranaíba, nós estamos aqui com o nosso governador e o nosso senador. E nós vamos à eleição no primeiro turno, Zena 30, Marcelo Aro 111 e nós somos também Bolsonaro 22, para fortalecer cada vez mais Minas e o Brasil. Vamos lá! Aê! Alô, São Gonçalo. Oh. Aí, né? O cara chega lá, tamo aqui, é Bolsonaro, é 22 e tal, e o Zema continuando legal. Isso aí. É isso aí. Pra não restar dúvidas, já comentamos no vídeo ontem, mas tá aqui a Veja também falando isso daí, ó. A campanha invisível de Zema para Bolsonaro. A matéria é maior do que esse daqui, mas a ideia central tá nesses 2 parágrafos. Mesmo sem andar de mão dadas com Bolsonaro no primeiro turno, Zema tem dado contribuições estratégicas para a campanha do presidente. Lembrando que Minas Gerais é o 2º maior colégio eleitoral do país. Aliados mais próximos de Bolsonaro garantem que já há um acordo com dia e hora marcados para que o governador mineiro anuncie apoio ao presidenciável no esperado segundo turno da disputa contra o ex-presidente Lula. Zema também tem seguido à risca um acordo que fez com articuladores de Bolsonaro de colocar o PT como principal alvo de ataques durante a campanha. Nas propagandas eleitorais na televisão, o mineiro tem feito seguidas críticas ao ex-governador Fernando Pimentel do PT, hoje candidato a deputado federal. E também está tentando colar a imagem do petista a de seu principal adversário na disputa do governo, o Calil. Calil. Isso aqui é importante, ó. Ele está tentando colar a imagem do Lula. Do Lula. Gente, a imprensa tá vindo com a narrativa maluca, sem pé nem cabeça aqui. Não, olha só. Esqueci de baixar um vídeo importante aqui, vou ter que dar pausa ao longo do vídeo. Não, vai ter... Em Minas Gerais tem um fenômeno novo, é o voto Luzema. É o cara que vota no Lula e no Zema. Mas o Zema tá fazendo a campanha política falando, ó, o candidato do Lula é o Calil. O candidato do Lula é o Zema está avisando que o candidato do Lula é o Calil. Aí tu quer me falar que tem um voto Luzema? O Zema tá falando que não é ele. Como é que o cara vai votar no Lula e no Zema se ele tá falando que eu não sou o candidato do Lula? O candidato do Lula é o Calil. Eu acho que isso ajuda muito o Bolsonaro, né? Acho que já isso ajuda muito, né? Mas, segundo a Datafolha, né, é o voto Luzema. Vamos continuar. Outra coisa que chama minha atenção é essa postagem. Voltando no Sérgio Moro, eu quero trazer umas coisas novas sobre ele. Mônica Bergamo compartilhando uma postagem do Celso Rocha de Barros, Comuna pra Valer, bandeira da Antifa no perfil, escreve na Folha de São Paulo, falando o seguinte: Sérgio Moro está mendigando o apoio do Bolsonaro no exato momento em que o presidente faz uma batalha contra as instituições da imprensa, sem as quais Moro não seria ninguém e a Lava Jato teria sido impossível. E mais, está tentando ajudar o Jair a permanecer impune por seus crimes. Bom, peraí. O que seria ajudar o Jair a permanecer impune por seus crimes? É reeleger Bolsonaro. Na cabeça deles é reeleger Bolsonaro. Ou seja, Sérgio Moro, o cara mais famoso aí, né, no que se diz respeito a Lava Jato, está apoiando Bolsonaro, as pessoas estão falando isso daí. Pensa aquele cara que não acompanha política diariamente, ou até pensa naquela galera que acompanha e estava muito chateada, sabe, com Bolsonaro, por tudo que Moro falou e disse. Porque Moro tá indo nos debates agora, ele tá falando, por exemplo, não, eu e Bolsonaro temos um inimigo em comum, existe um mal maior, é o PT não pode voltar de jeito nenhum. Imagina toda essa turma que talvez fosse votar nulo, porque lia o antagonista lá do Maynard, se influenciava pelo MBL, aí tá vendo o Moro, né, que é o herói deles, falando, galera, o PT é um mal maior. O PT é um mal maior. Eu peço a vocês, pelo amor de Deus, ninguém apoia o Moro. O candidato de Bolsonaro no Paraná é o Paulo Eduardo Martins. O Moro, meu Deus, nem pra ser vereador presta. Agora sim, ele quer apoiar Bolsonaro, na boa. E aí eu quero mostrar pra vocês alguns áudios. A coisa do Moro, assim, tá tão esquisita que eu fico assim, ó.
Imagina o que o Moro não tá falando em suas andanças, quando ninguém tá vendo. Se assim, no público, o Moro tá quase falando que ele é o bolsonarista de primeira ordem, candidato de Bolsonaro. E imagina nos comícios, que ele sai aí, roda o Paraná, deve estar pedindo voto para Bolsonaro. Olha isso daqui, chamou muito minha atenção. 2 áudios. Vai pro Sérgio Moro. Ok, 30 segundos. Sérgio Moro. Eu vejo aqui 5 bolsonaristas. Álvaro Dias, o Paulo Martins, a Aline, o Pessutti e o senhor. Vocês são todos iguais. Vocês apoiaram a gestão criminosa nessa pandemia que matou 680 mil brasileiros e brasileiras. Vocês apoiam um presidente que decreta sigilo de 100 anos para proteger os seus bandidos de estimação e que troca o delegado quando está investigando a sua família. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha só, ele termina perguntando e sobre o delegado, que foi a acusação que o próprio Moro fez contra Bolsonaro. Olha a resposta do Moro. Olha, eu tenho deixado muito claro o meu posicionamento agora atual, que eu jamais estarei do lado do PT. Eu e o presidente Bolsonaro, nós temos um adversário em comum nessas eleições e me preocupa muito a possibilidade da volta do PT e do Lula com todos aqueles escândalos de corrupção que foram desvendados e desmantelados pela Operação Lava Jato. Para te colocar um exemplo aqui, Laércio, a Petrobras divulgou esse ano oficialmente que ela conseguiu recuperar, por conta das investigações da Operação Lava Jato, cerca de 6 bilhões de reais. A Petrobras naquela época estava praticamente quebrando. Nós temos que lembrar desses fatos e não deixar de lado, como estão querendo fazer hoje em dia, de reconstruir essa história. Então, meu posicionamento nessas eleições é claro. Agora, eu quero colocar muito claramente também que eu sou um senador independente. Eu vou ser uma voz independente e forte do Senado para representar os paranaenses. Um senador que esteja envolvido nos grandes projetos nacionais que a gente precisa fazer para a gente destravar a nossa economia, como, por exemplo, a reforma tributária. A gente também tem que discutir a reforma da justiça. E um senador também envolvido nas questões locais, nas demandas locais dos paranaenses. Nenhuma crítica a Bolsonaro. Tu acredita na cara de pau? Nenhuma crítica, não. Até o delegado que ele acusou Bolsonaro finge que não existe. Isso aqui foi no debate de ontem, lá do Paraná. E a coisa é tão pior. Pra você, olha o nível que tá chegando. Ele tentando se vender como bolsomínio. Digo pra vocês, não votem no Moro de jeito nenhum. Agora, se ele quer apoiar Bolsonaro, se ele quer demonstrar que Bolsonaro é o cara que vai derrotar o Lula, beleza. Valeu, Moro. Isso daí é uma verdade que a gente sempre soube e ele tentou desfazer, né? Agora, o efeito disso daí pra trazer voto pra Bolsonaro pode ajudar. Agora, escuta isso daqui. A candidata Aline. 30 segundos. Aline, eu nasci também no interior do Paraná, em Maringá, conheço a importância da agropecuária para o nosso estado. Meu pai era professor de geografia e fez os estudos dele, inclusive, sobre a transformação da cultura agrícola do Paraná. Eu conheço o seu trabalho na Câmara de destaque em favor do agro aqui do Paraná. Eu queria te perguntar como é que você se sentiu quando o Lula disse que o agro era composto por fascistas. O cara usou a pergunta pra atacar o Lula. Usou a pergunta pra atacar o Lula. O Moro tá na campanha basicamente contra o Lula. Colocando pra toda a sua turma de seguidores, anticorrupção, etc., que o Lula não pode ser reeleito. Bom, eu acho que Bolsonaro vai se favorecer da situação. Agora eu espero do fundo do coração que nem o Moro, nem o Dallagnol, nem ninguém dessa turma consiga se eleger pra nada. Absolutamente nada. Mas enfim. Se for para melhorar a visão de Bolsonaro, muito bom. Agora isso daqui. Agora que eu falei que as coisas vão fazer muito mais sentido. Campanha de Lula aposta no voto útil, ações nas ruas e combate à abstenção na reta final. A equipe do ex-presidente Lula prepara uma ofensiva pelo voto útil e contra a abstenção, além de apostar na mobilização de militância das ruas para gerar uma onda decisiva na reta final da campanha petista. O primeiro, vamos do fim pro começo. Por que o Lula quer, sabe, mobilização? Tentar empolgar, mostrar que ele tá com tudo, tá com energia, que ele é o grande candidato. Não tá conseguindo. Não tá conseguindo. Quem tá fazendo isso daí? Bolsonaro. A campanha de Bolsonaro tá encaixadinha. Depois, contra abstenções. E essa coisa vai fazer muito mais sentido quando a gente falar agora do Lula com a Globo. E o voto útil a gente já tá vendo a questão do Ciro Gomes. E aí, veja só isso daqui. Eu vi essa postagem ontem no Twitter e ela chamou minha atenção. Eu já tinha separado pra colocar no vídeo. Aí quando eu vi a matéria, eu falei, assim, eu já ia trazer isso aqui citando o que a gente falou no passado. Porque tem 2 dias aí que também saíram notícias que a campanha do PT quer combater a abstenção. Quer pedir para as pessoas, por favor, vão e votem.
Vocês têm que sair de casa para votar. E olha isso daqui. É o Silvio Luiz. Pra quem não conhece o Silvio Luiz, né? Aquele cara com a voz bem grave, olho no lance. Não sei repetir, eu sou horrível como dublador, qualquer coisa. Mas enfim, Silvio Luiz é um cara que não tem, assim, obrigatoriedade de votar pela sua idade. É um senhor e ainda assim ele diz, ó, não precisa, mas eu vou. E aí eu pergunto a vocês, quantos de vocês não levaram em 2018 ou vão levar agora em 2018 algum parente seu, sua mãe, sua avó, para votar? Quando eles mesmos, né, nossos avós, etc., tios, tá falando, pô, tem como me levar? Eu quero votar, eu vou votar em Bolsonaro. Ainda que não tenha ninguém em sua família, assim, de idade, que não precisa votar. Quantos relatos você já não ouviu? Eu tenho a mais pura convicção que você já falou isso daí. Eu até comentei em vídeo recentemente. Lá em feira, a mãe de um colega de trabalho do meu pai, Dona Salete, tá lá, 80 e poucos anos, quase 90 anos, e tá no grupo da igreja e falou que vai botar todo mundo e votar. É uma coisa que tem na turma de Bolsonaro. Bolsonaro ele consegue encher as pessoas de energia e de vontade. Ele não precisa falar nada. Eu não vejo o Bolsonaro pedindo assim, gente, não fique em casa. Eu não vejo o Bolsonaro falando em abstenção. Agora, olha a preocupação do Lula. Olha a preocupação do Lula. E vamos trazer alguns números para mostrar porque o Lula anda tão preocupado e como a Globo tá vendo se consegue dar uma mãozinha, né? O Datafolha, quer dizer, segundo o Datafolha, quem diz é a Folha de São Paulo, 9% admitem deixar de votar por medo de violência política. Aqui já é aquela narrativa para falar, não, o Lula perdeu porque a turma dele não foi votar. Porque é basicamente isso que a matéria diz, ó. Entre aqueles que acham que é grande a chance de violência, o índice é maior entre mulheres do que homens e também acreditam mais nisso eleitores do Lula. Os eleitores do Lula estão com mais medo de sair para votar, etc. Será que é por isso que o Lula tá pedindo? Gente, sai de casa. Não fica com medo não, gente. Sai de casa. A esquerda cria uma narrativa sem pé nem cabeça, de golpe, disso, daquilo outro. Aí ela coloca tanto terror na cabeça das pessoas que é os eleitores do Lula que ficam em casa, com medo. Tentam sabotar Bolsonaro e a coisa se vira contra eles. Mas calma. O Globo. Bolsonarismo transforma eleição da fome em eleição do medo. 7 em cada 10 brasileiros temem ser agredidos por razões políticas. Clima de violência favorece a extrema-direita no poder. Mas foi a imprensa que plantou esse clima de desespero. Foi a própria imprensa. Foi o próprio jornal o Globo, junto com o apoio da Folha de São Paulo, do UOL, da CNN. Pessoas ilustres como Daniela Lima, Mônica Bergamo. E agora vocês estão incomodados? Estão tentando vender a história que o Brasil vive um período de caos. Para, gente, isso é mentira. É só ver as manifestações de rua de Bolsonaro. É um monte de criança, velhinha, etc. Eu acho que eles não mediram as suas, assim, o impacto das suas ações. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que esse terror psicológico que a imprensa cria pudesse voltar contra eles. Eu acho que neles pensaram, não, a gente vai botar aqui, vai tocar o terror, vai vender a ideia que o Bolsonaro é violento e as pessoas não vão votar nele. E aí sai matéria falando o quê? A turma que apoia Bolsonaro não está sendo impactada. É o gado, é o eleitor fiel que não tá nem aí. Já a turma do Lula, fica em casa, a eleição a gente vê depois. Aí quem diz é a Veja. E aí a gente já comenta do Globo em seguida. Quem diz é a Veja. Pesquisas embalam a batalha psicológica entre Lula e Bolsonaro. O último parágrafo da matéria é a joia da coroa. Lula também não abre mão das pesquisas em sua campanha, apesar dos institutos mostrarem que é cada vez menor a possibilidade do petista ganhar em primeiro turno. O Lula usa dados favoráveis de que das pesquisas para conclamar os eleitores de Simone Tebet e Ciro Gomes a aderirem ao voto útil e optarem por ele em 2 de outubro. Há 2 semanas da votação, a batalha psicológica ganhou tração. As pesquisas
Os dados favoráveis ao Lula nas pesquisas estão sendo utilizados por ele para tentar fechar tudo no primeiro turno. E aí que vem, né? Algo muito estranho. Muito estranho. Começar pelo Lauro Jardim. Vai ter IPEC essa semana, paga pela Globo. A nova pesquisa presidencial do IPEC, ex-Ibope, pela primeira vez, olha só, assim que o Lula começou a campanha pelo voto útil, pela primeira vez, o IPEC não fez isso, a IPEC só está fazendo isso após o Lula começar a campanha pelo voto útil. Um instituto criado por ex-executivos do Ibope vai medir o que o eleitor acha de uma questão hoje central na agenda de Lula. Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, cada um ao seu modo. A discussão sobre o primeiro e o segundo turno perguntará, por exemplo, se prefere que a eleição seja decidida no primeiro ou no segundo turno. Você prefere que a eleição seja definida no primeiro ou no segundo? Aí vai ter lá, ó, a maioria das pessoas querem que a eleição seja definida no primeiro turno. Isso é um dado favorável para o Lula, quer vencer no primeiro turno a todo custo. E quem sabe ele pode utilizar esse dado favorável do IPEC, paga pela Globo, feito pela primeira vez após o Lula pedir voto útil, para conseguir trazer para ele os eleitores da Simone Tebet e do Ciro Gomes. Meu Deus, ia ser sensacional! Sensacional! E mais importante, se o entrevistado pode mudar o seu voto, mudar o voto tipo do Ciro pro Lula, se achar que o seu candidato não tem chance de vitória. Ah, que lindo! Rapaz, é inacreditável. Essa tabelinha, Lula com a rede, é sensacional. Mas é só coincidência. Isso aqui é só coincidência. Confia, é só coincidência. Só. Aí olha, outra matéria da Globo. Essa pesquisa aqui do IPESP é do Antônio Lavareda, que já ajudou o Alckmin. Ele fazia parte da campanha do Alckmin em 2018. Tem várias matérias sobre ele durante o período aí do governo do FHC. Mas Lula tem vantagem de 10 pontos sobre Bolsonaro. 68% querem decisão no primeiro turno. Acho que é um dado bem favorável para o Lula, né? Em uma semana, ambos oscilaram dentro da margem de erro em direções opostas. Lula para cima e Bolsonaro para baixo. Eleitores de Ciro são os que menos querem decisão em segundo turno. Desculpa, em 2 de outubro, né? Eles querem o segundo turno. A pesquisa tá indo em cima do Ciro, hein? Isso é um dado que favorece o Lula também, nessa pressão em cima dos eleitores do Ciro Gomes. A imprensa imparcial é demais. A imprensa imparcial é demais. A imprensa imparcial, falando do Globo. Assim como a Folha de São Paulo, quando você abre a página aqui em cima, política do Globo. Sequência. Salto evangélico. 21 igrejas são abertas por dia no Brasil. Segmento é alvo de Lula e Bolsonaro. Você acha que o interior da matéria é para ajudar o Lula, ajudar Bolsonaro ou é só para relatar fatos? Salto evangélico. Veja quais são as maiores igrejas evangélicas do país. E a última é melhor. Salto evangélico. Não existe um pensamento monolítico. Né? Não é assim, todo cristão é de direita conservador. Deixe disso. Tem muito cristão de esquerda. E comunista. A Globo. Mídia imparcial e independente. E aí, eu vou dar pausa e vou ter que baixar esse vídeo. Eu não quero dar play nele cortando. Esse aqui é interessantíssimo. Pronto. Pelo amor de Deus, presta atenção. Sério mesmo. Vai valer a pena. Confia em mim. Vai valer a pena ouvir. É o Rui Costa Pimenta. Do PCO, eu sei. Escuta até o final. Principalmente o fim. Olha o que ele tem a falar sobre a campanha do Lula e como tudo vai se conectar, que a gente comentou desde o início do vídeo. Mobilização de rua, voto útil, pesquisas, operação psicológica. Escuta isso daqui. Olha, acho. Apertei o botão de voltar. Uma última coisa sobre isso, que é muito importante. Quando você fala muita bobagem e a realidade desmente, você é melhor política não falar mais nada. No dia 7 de setembro, toda uma coisa, uma versão, uma tese, uma teoria que a esquerda estava gritando, mordendo por causa dela, desapareceu
como se fosse fumaça, que é a tese do golpe bolsonarista. Tinha gente que estava vendo assim os camisas pardas do Hitler entrando no coisa, armado de fuzil e tudo mais. Aí o Bolsonaro faz um ato com o pessoal, umas mulheres de família, um pessoal e tal, o ato mais pacífico do mundo. Aí o pessoal deveria chegar e falar, mas e toda a tese do golpe? Porque se você vai dar um golpe de Estado, vamos supor que você vai na louca dar um golpe de Estado. O 7 de setembro é o momento de botar o pessoal na rua, né? Botar essa tropa, mostrar a força, mostrar aí que você tá armado até os dentes, ou coisa que o valha. Aí o ato era assim, parecia assim uma atividade de escola. Crianças, mães. E o golpe? E o golpe, minha gente? Porque nós ficamos ouvindo falar desse golpe aí durante, no mínimo, 9 meses até agora. Todo dia era golpe, 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 golpe. Tem que dar poderes extraordinários para o Xandão, porque ele vai conter o golpe, porque o golpe. Aí o Bolsonaro faz o 7 de setembro. O pessoal não conseguiu encontrar um fiapo de golpe no ato do 7 de setembro e não fala mais nada. Ficaram enchendo o saco do mundo, tentando enfiar goela abaixo a tese do golpe. A gente falou 1 milhão de vezes, não tem golpe nenhum. Se tiver golpe aqui, o Bolsonaro vai levar um golpe. Não é ele que vai dar o golpe. Pra gente ver o quanto vale essas análises políticas que o pessoal faz. Olha agora. O pessoal tem que ser mais honesto com o seu público. Tem que explicar onde é que foi parar o golpe. Ainda vai ter golpe? Bolsonaro vai dar um golpe na eleição? Sim ou não? Ninguém fala mais nada. Acabou. Desapareceu. Tudo isso daqui, se o Lula não fosse candidato, isso daqui provocaria no interior da esquerda uma crise vulcânica. Porque o pessoal, todo mundo ia olhar e falar assim, nós não estamos indo para lugar nenhum, não vamos ganhar a eleição, não tem a menor coerência o que a gente está falando, tem uma reboque da burguesia, explodia tudo. O que segura toda essa loucura aí é a pesquisa eleitoral que dá o Lula na frente. Se amanhã a pesquisa eleitoral mudar, isso vai dar uma crise inacreditável. Quer dizer, a esquerda brasileira toda está organizada mentalmente, intelectualmente, em torno do Datafolha e do Ibope. Se mudar a coisa aí, vai ser uma catástrofe, porque não tem política, não tem nada. O Bolsonaro, ao contrário, com todo o primitivismo dele, porque ele é uma pessoa muito primitiva desse ponto de vista, ele vai pra frente. A campanha de Bolsonaro, gente, é só pra frente, pra trás, nem pra pegar impulso. É mega evento atrás de mega evento. É participação quebrando recorde atrás de participação quebrando recorde. É no Pânico, é no Ratinho, é na Globo. Gente, até na Globo, o Bolsonaro ganhou do Lula em audiência em todos os locais. O Lula não consegue bater na rua, o Lula não consegue bater em audiência. A campanha hoje do Lula, ela só está sendo segurada com base no quê? No Datafolha do Ibope. É o que consegue ainda manter a turma da esquerda um pouco animada. Essa é o Datafolha, isso é Ibope, Bolsonaro perdeu, é o Lula, é o Lula. Golpe, golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Pessoal, assim, numa boa, vocês realmente acham que todo mundo aí do chamado isentão, etc, toda essa turma, mas toda essa turma, você acha que não tem pelo menos uma parcela mínima dessas pessoas, mínima, que dava ouvido pra Globo, etc, e quando viu que o 7 de setembro não foi nada do que eles pregaram, não falou assim, cara, eu acho que eu tava sendo enganado. E o sentimento de enganação é algo horroroso. Quando a pessoa se sente enganada, é algo horroroso. Tem um efeito rebote. É exatamente o que está acontecendo. Eles pregaram esse clima de violência, tanta confusão, e agora está se virando contra eles mesmos. Eles estão tendo que pedir que, pelo amor de Deus, não fique em casa, sai para votar. Sai para votar. Eles fizeram a turma da esquerda ficar com medo de ficar em casa. O que eu posso falar mais sobre isso, né? É dar risada e falar chupa Lula. Mas vamos continuar, que as coisas também não estão indo muito bem. Enquanto Bolsonaro vai numa boa, alertando porque está acontecendo, né, no Brasil, etc. Falando, galera, o que está acontecendo? Se o Lula voltar, é isso daqui. Pedindo voto numa boa, não precisa ameaçar ninguém. Enquanto isso aqui foi na Bahia, vereador Luiz Carlos Suíca, líder dos garis na Bahia, ameaçando trabalhadores que votarem em Bolsonaro. Olha o que ele disse. Que tenha gente aqui que acha que Bolsonaro é boa coisa. Eu não vou admitir. Se nós garantimos o emprego dos companheiros aqui que iriam ser demitidos, e aí parece que estava na lista também, não vamos admitir. Você vai ter que tomar providência. Não vou querer. Essa semana, segunda-feira, eu vou estar aqui. E se tiver aqui bolsonarista, vai se ver comigo. É comigo.
Se tiver bolsonarista, vai se ver comigo. Aquela lista aí que tinha gente que ia ser demitida e blá blá blá. Ameaçando pessoas, tirar empregos de pessoas se não votarem no Lula. Que absurdo. Que absurdo. Eu realmente de coração espero que isso aqui seja judicializado. Isso aqui é pior que voto de cabresto. Meu Deus do céu. Isso aqui é ameaça clara. Tenho certeza que vários são pais e mães de família, precisando do emprego para levar o alimento para casa. E tá aí a turma do PT. Parabéns. É absurdo. Ontem também teve debate, governo do estado de São Paulo. Acho que esse aqui é o momento, é o ápice do debate. Quem diz também é a Veja. Haddad sai em defesa de vereador do PT suspeito de ligação com, vocês sabem quem. O ex-prefeito Fernando Haddad defendeu no debate Veja, realizado neste sábado, o vereador paulistano Senival Moura, irmão do Luiz Moura, que é mais envolvido ainda, né? Foi pego lá na garagem com vários membros da facção. E aí o Senival está sendo apurado, né? Se ele usou dinheiro de um esquema que envolve, né, o grupo. O Haddad respondia a uma pergunta do jornalista Marcelo Godoy, do Estadão, sobre a conivência de políticos com o crime organizado. Haddad disse que era preciso respeitar sempre o devido processo legal. Eu defendo que todo homem público deve ser investigado, meu patrimônio é transparente, minha vida é transparente, minha vida é assim, afirmou, ressaltando que Senival Moura ainda é investigado e tem o direito de se defender. Ele está sendo investigado. Não, mas Haddad, todos esses indícios. E o irmão dele, mas tá sendo investigado. Espera. Não culpe ele ainda não. Já quando acontece qualquer coisinha que aparece o cara, sei lá, o cara tem uma foto do cara com 2 dedinhos assim, já fala que é eleitor de Bolsonaro, né? E já tenta colocar Bolsonaro como um criminoso, mandando de crime, etc. Já quando é com o PT, não, espera a justiça. Não acusa ele não, ele é do bem. Eu tava pensando uma coisa pro vídeo de hoje, a gente vai comentar daqui a pouco, mas só porque a gente tá falando aqui dos candidatos do Lula. Em 3 de dezembro de 2021, teve um evento do Foro de São Paulo, que contou com a participação do Partido Comunista lá do país asiático. Tá todo mundo junto, né? Porque o Leonardo Coutinho fez uma thread sobre o tema. E eu só tô fazendo isso daqui para mostrar que, olha quem tava discussando no evento, o Alessandro Molon. Molon, Rio de Janeiro, candidato ao Senado. Espero que não exista divisão de votos no Rio de Janeiro, de modo que a esquerda vença. Espero que toda a turma aí, né, mais à direita, no espectro do centro, sem direita, escolha o único candidato. Se o Molon for eleito por voto dividido, vai ser uma grande tristeza. Mas enfim. Olha isso daqui. Movimento que elegeu bancada da chupeta, né? A chupeta do capiroto na Câmara dos Deputados. Já tem 10 deputados. Querem inclusive ver a legalização. Tem gente, tem a Maísa Diniz, que é da Rede. Aí tem Edemato do MDB, do PT, Cidadania, Partido Verde, PDT, PSOL e outros do PSOL. E aí essa turma ainda está conversando com nomes filiados ao PSDB e ao Novo para se unirem ao movimento. Olha a turma que está querendo se eleger. Olha o que estão querendo fazer com o nosso Brasil. Toda essa turma aí está apoiando o Lula. Só para falar um pouco da imprensa, que também apoia o Lula em grande parte, né? O Cláudio Dan também que tá fingindo que não apoia o Lula, né? Mas ele fala o seguinte aqui, ó. Avisa lá que vamos ter sistema próprio de fact-checking. Aí o Diego fala o seguinte: eu sempre acreditei que o jornalismo era checar fatos e noticiá-los. Fact-check é o quê? O jornalismo já não checa e já não publica? Fact-check é o controle da verdade. É regular para controlar e censurar. A Mônica Bergamo até desenha, né, o que seria um fact-checking. Tá lá o cara, o Bob Fernandes. O mundo quer. Que mundo quer? Eu não sei. O mundo quer e precisa regulamentar não só o Google, mas as Big Techs todas. Sério. Acho que não, hein? Vale ler e aprender um pouco o que é regulamentação. A BBC tem um veículo de vida, tem um século de vida, e a Ofcom é a reguladora na internet. Europa avançada tem, Japão, Oceania. Aprenda e não pague mico. É o que eu digo. Vocês acham mesmo que a regulamentação vai bater nessa gente? Você acha? Vai bater lá no PCO. Né?
Mônica Bergamo, Folha de São Paulo. Para, não vai. Essa galera tá de boa, mas de boa. E sobre a Folha de São Paulo e regulamentação, sai uma matéria que se conecta com o próximo tema, que é o seguinte. Eleições 2022. Como a Jovem Pan virou a voz do bolsonarismo. Aí fala o seguinte. A matéria é bem longa. Assim, a matéria é gigantesca. Foram 3 jornalistas que escreveram. Mas só 4 parágrafos. O crescimento levou concorrentes a realizarem pesquisas qualitativas para tentar entender por que a Jovem Pan está crescendo. Inclusive, a matéria demonstra que a Jovem Pan ultrapassou em termos de rádios a CBN, que é da Globo. Então, será que essa pressão em torno da Jovem Pan também envolve, né, apoio de outros grupos, além da Folha de São Paulo? Será que a Globo também tem interesse nisso? Não sei. Depois fala o seguinte, reclamando sobre o jornalismo da Jovem Pan. A escolha dos termos dos comentaristas vem do dialeto bolsonarista. Lula é chamado de ex-presidiário. E aí vai a ameaça democrática, vem do judiciário ativista, blá, 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 blá. A mídia tradicional é a imprensa velha. E os apoiadores do presidente nas ruas são jovens de bem, mulheres honestas e patriotas em defesa da liberdade. Segundo a Folha de São Paulo, não deve ser, né? Deve ser um bando de criminosos. Aquelas crianças, né, velho, são tudo criminosos. Deve ser. Estão muito incomodados. Veja como é importante o jogo de palavras. Principalmente quando você vai criando, né? Você vai alimentando aquela metanarrativa como um todo, né? Você fala coisa, o cara não tem nem como... O cara vai falar o quê, bicho? O cara vai falar o quê? Hoje em dia, quando você pega, por exemplo, a turma antagonista, o Diogo Mainardi, você chega e fala assim, o Diogo Mainardi é um mamateiro. O que é mamateiro? Pô, tem todo um arcabouço de informação que vem junto. A imprensa fica maluca. Eles não conseguem controlar a linguagem. Né? Quando a gente fala de ESG, fala sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É um conceito tão subjetivo que é eles que definem. Então, quando a gente sai desse dialeto que a grande imprensa usa, a gente começa a usar os nossos termos, eles ficam perdidos. Eles ficam perdidos porque assim, vai rebater como, irmão? Eu não estou utilizando a tua língua, não é você que diz o que é sustentável e o que não é. Eu estou falando de ex-presidiário. E aí, vai falar o quê? Vai falar o quê? Aí a imprensa fica louca. Aí depois ela fala também sobre ganhos. Aí fala que a Jovem Pan teve aí um aumento nas verbas federais. Não fala que não tem nada de legal. Mas ela tenta construir aquele texto para falar que não, as verbas que a Jovem Pan está recebendo é isso. Sendo que o governo também, né, distribui verbas para... Não é distribuir verbas, ele gasta dinheiro para divulgar as campanhas que o governo tem, que todo governo faz. Mas a redução foi absurda no governo do Bolsonaro. Aí fala o seguinte... A matéria fala sobre isso e fala que a Jovem Pan independente assim, que não é o grosso. A receita da Jovem Pan não vem de dinheiro governamental, vem de anúncios. Pessoas que anunciam, assim, o mercado privado. A matéria foi conversar com publicitários e aí diz o seguinte, que profissionais do mercado publicitário, entretanto, relatam que a linha editorial adotada espantou anunciantes no início do projeto. Até hoje, a empresa, no caso a Jovem Pan, tem dificuldade de atrair as maiores companhias. Por quê? Porque as maiores companhias, as grandes empresas, deve ser tipo o lema, buscam elos com temas como diversidade e preservação ambiental. O dinheiro do mercado financeiro quer avançar com essas agendas. A identitária, né? ESG. Entre os anunciantes da Jovem Pan estão empresas cujos donos são apoiadores do presidente. Aí, sei lá, né? O Avante, etc. Lá, e ainda são investigados por serem golpistas. Olha toda a narrativa que estão tentando criar. Realmente, o bicho tá pegando pra Jovem Pan, viu? Ganhou alguns inimigos bem complicados. E o nosso próximo tema se conecta a tudo isso. Porque essa mesma Folha de São Paulo, que critica a Jovem Pan por falar que muitas vezes, né, alguns problemas surgem também do Poder Judiciário como um todo, a Folha solta o seguinte tema, a seguinte nota. Uma fresta no muro. Pode haver um caminho, apesar de seus problemas, que faça avançar a causa fundamental do clima. Existe um caminho para a gente avançar com a pauta verde. E, então, tem um caminho. Que caminho é esse? No entanto,
observamos pasmos a resistência de governos em todo o mundo, talvez com a honrosa exceção da União Europeia. A matéria começa citando o que está acontecendo na Ásia, os desafios que eles possuem, etc. Os problemas de alguns países e que um ou outro está tentando resolver essa questão do meio ambiente, mas temos uma exceção. Alguém que realmente está resolvendo o problema, União Europeia. Será que a União Europeia está resolvendo? Olha a inflação lá. Olha a crise que a União Europeia está vivendo relacionada à falta de energia. A União Europeia, no exemplo, para nada. Aí, trazendo para o Brasil, né, e o mundo, faltam especialmente leis e programas governamentais concretos que visem a redução disso, daquilo, outro. Essas medidas resultariam na formação de um preço relevante para as emissões de carbono, que inúmeros autores veem como instrumento mais importante para a descarbonização da economia, pois oneraria as emissões, por um lado, e por outro estimularia o desenvolvimento mais rápido de tecnologias alternativas. Eles estão afirmando categoricamente, precisamos criar leis para criar multas e preço. Você quer, sei lá, você quer comer carne? Você vai pagar mais. Você vai pagar mais para comer carne, irmão. Você vai pagar mais para andar de Uber. Você vai pagar mais no ônibus, se seu ônibus for diesel. Isso vai aumentar como todo, porque as empresas vão ter que fazer investimento. E você está pagando o preço porque é pelo planeta. Mas você não quer pagar? Ele vai falar, você que não quer pagar, ele vai falar de você. Esses mesmos autores, no entanto, apontam grandes dificuldades políticas. A razão fundamental para isto reside na própria natureza do regime democrático. A democracia é um problema, que, ao submeter governantes e legisladores a eleições periódicas, desestimula, na prática, a adoção de medidas impopulares, cujo ônus imediatos só serão compensados por benefícios a ocorrerem em uma ou duas gerações. O cara nem sabe quando, ele nem sabe quando os benefícios serão colhidos. 2 gerações hoje em dia são o quê? Pelo menos 20 anos? Você vai sofrer por 20 anos, em nome do planeta. Ele tá achando ruim porque a democracia, às vezes, não deixa essas medidas avançarem. A ditadura que é boa. Essa é a turma da Folha de São Paulo. No Brasil, por exemplo, até mesmo uma medida simples, né, como o projeto promovendo a criação de um mercado de carbono no país, enfrenta resistências no executivo e legislativo. E ainda destaca, né, acho que um bom papel da Zambelli, tendo sido retirado de pauta após ser descaracterizado pela relatora, a Carla Zambelli. Parabéns, Zambelli. Parabéns. A sensação é de estarmos em uma sinuca de bico, condenados a assistir impotentes à contínua degradação do ambiente. Nestes momentos, frequentemente ansiamos, olha o que eles querem, um Deus ex máxima, um salvador, um déspota esclarecido, um iluminista, que assuma o risco de tomar as medidas necessárias por impopulares que possam ser. Querem um ditador. Uma notícia recente no Financial Times provocou uma rachadura nesse cenário hermético e deixou entrar uma réstia de luz. Por quê? Trata-se da condenação imposta por um tribunal. Apareceu a justiça. Considerado ilegal o plano de governo britânico para zerar as emissões. Peraí. Mas o governo britânico tinha um plano para zerar emissões e esse plano foi considerado ilegal? E como é que isso ajuda a turma da esquerda? Entenda. O advogado de um dos grupos, proponente da ação, afirmou que a decisão é um marco na luta contra o atraso e a inação no combate ao aquecimento, forçando o governo a implementar planos que ataquem efetivamente o problema. É assim que ajuda. O plano apresentado para zerar não era, sabe assim, bom o suficiente. Tinha que ser mais agressivo, sabe? Tinha que ser mais incisivo. Tinha que ter metas maiores. E aí a justiça determinou que nesse plano tá ruim. Tem que ser muito mais restritivo. Como em outros temas difíceis, a judicialização, apesar de seus problemas, pode ser o caminho para fazer avançar mais uma causa fundamental. Fundamental por quê? Quem que diz que é fundamental? Na maior parte dos países, os juízes e promotores não são investidos por meio de eleições, assim podem ser menos vinculados a opiniões da maioria e interesses imediatos. Ou seja, haja de forma contra-majoritária. É uma tese, inclusive, de um dos mais ilustres juristas do Brasil, que eu nem ouso citar o nome. É por isso que a justiça parece se qualificar para a proteção dos direitos de quem ainda não vota. Isso daqui é gravíssimo. Eu já falo por quê. Litígio climático, né? Climate litigation, nome sob o qual a prática é conhecida, tornou-se um campo jurídico de crescente importância, especialmente nos países
desenvolvidos. O número de casos mais que dobrou nos últimos 2 anos, uma vez que a cada êxito obtido nos tribunais, mais grupos sentem-se encorajados a impetrar ações. Litígio climático é uma disputa judicial que envolve questões do meio ambiente. Não é o ideal ter que recorrer à justiça, mas como tornar efetivo aquilo que Estados e empresas prometem vagamente e depois não cumprem? Deve-se reconhecer o engenho dos arquitetos da democracia que, ao atribuírem poderes de controle jurídico ao judiciário, criaram um mecanismo que poderá ser decisivo para a preservação do planeta. Olha o tipo de agenda que eles querem avançar, passando por cima de tudo e todos. Para falar essa questão dos direitos de quem ainda não vota, no vídeo 884 era um dossiê, 7 ações, onde estava comentando sobre o pacote verde que a esquerda tinha entrado aí, né? Estava na Suprema Corte para ser decidida. São 7 ações. Quando estava comentando sobre isso, o Conjur abriu espaço aí para 3 especialistas em meio ambiente escreverem um artigo. A gente comentou, esse artigo aí tá... Nossa, a gente destrincha várias coisas desse artigo, a gente vai destrinchando. E eles vêm com a tese, a Tsuki até fala, que é o seguinte: eles saem criando vários conceitos que eles falam que é direitos fundamentais e começam até a entrar numa esfera do direito fundamental internacional, onde um deles é o direito ao ar puro, a um clima agradável. E eles partem da tese do seguinte: os políticos, eles só são eleitos porque têm a partir de 16 anos para cima. Ou seja, os políticos não representam toda a sociedade. Tem pessoas que não votam e essas pessoas não podem pagar o preço, e essa matéria ainda vai além. E as pessoas que nem nasceram ainda, mas vão nascer. Então, o único poder que realmente contempla todas as pessoas é o poder judiciário. Logo, cabe ao poder judiciário tomar conta do nosso planeta. Olha o que está vindo em 2023. E a turma da esquerda vai explorar isso. Uma banca tem aí pelo menos 70 candidatos engajadíssimos com a pauta verde. A Marina teve aí com empresários recentemente, onde estava o Guilherme Boulos, estava o Orlando Silva, acho que estava meio Paulo Teixeira do PT. Tudo também em torno da agenda verde. O Lula falou que a agenda verde vai ter destaque no governo dele. O Josué Gomes, aliado do Lula lá na Fiesp, também falou que tem que desenvolver São Paulo com base no SG e a Revolução Industrial 4.0, que é do Schwab, lá do Fórum Econômico. Isso aí, independente do Lula vencer ou não, essa turma vai avançar com tudo. Mais uma vez, é importantíssimo elegermos pessoas para a política que não são apenas, sabe, eles falam duro, eles batem, sabem fazer. São pessoas que saibam realmente agregar, trazer apoio, montar, sabe, realmente uma resistência e entendam de temas, né, além do que se discute diariamente e que não fique, sei lá, recortando o vídeo para postar na rede social. Quem quiser saber mais sobre essas 7 ações na época, ver esse texto e dessa tese jurídica, episódio 884, dossiê 7 ações. E a Alemanha, que vem servindo aí de grande exemplo, o Lula foi para lá, parlamentares alemães vieram aqui no Brasil, estavam falando direto da Ana Cavazzini, que é do Parlamento Europeu, que se encontrou com as centrais sindicais, se encontrou com a turma da Fundação Perseu Abramo, com Marção Arnes, etc. A Alemanha lança a ferramenta digital que racionará gás durante crise. A ferramenta de controle, ó, vai reunir dados em tempo real sobre grandes consumidores, como o custo de interrupção do fornecimento, capacidade de armazenamento de gás e relevância social. Não, socialmente você é inútil. Gás cortado. É igual na pandemia, sabe o emprego que não é essencial? É isso daí. Relevância social. Controle energético. A segunda-feira de São Paulo, isso aqui é um grande exemplo. Olha a Alemanha também. Aqui o Lula curtiu. O Lula curtiu demais, hein? Lembrou do Evo Morales. A Alemanha assumiu o controle de uma grande refinaria de petróleo de propriedade russa. Gente, assumir a propriedade é meter mão. Meter mão. Perdeu o Playboy. No meu que foi perder o Playboy. Perdeu o Playboy. E quem diz a época, ó, isso ainda arrisca a retaliação de Moscou. O Globo soltou a nota falando, a Rosfinet disse que a medida é ilegal, essencialmente uma expropriação de ativos devido à situação criada intencionalmente, né, pelas sanções, e fala, a Rosfinet viu nisso a violação de todos os princípios fundamentais da economia de mercado e fundações civilizacionais da sociedade moderna, contra sobre o princípio da inviolabilidade da propriedade privada. Perdeu o Playboy. Alemanha, né? Grande exemplo para a esquerda brasileira. Meu Deus do céu.
Enquanto isso, né, só para falar inflação, energia, né, no Brasil, inflação no Brasil é inferior à de países desenvolvidos, incluindo europeus. Isso não é uma matéria da Jovem Pan, isso não é uma matéria da Revista Oeste, do Povo, é uma matéria da CNN Brasil. A realidade está ficando difícil de esconder. Isso aqui eu vou comentar depois, isso aqui precisa de um pouco mais de explicação, mas tá lendo. O Xi pede que os russos e aliados se unam para evitar revoluções coloridas. Vale a pena dar uma lida, mas a gente fica por aqui. Deixo aquele grande beijo e abraço. Lembra de curtir e compartilhar se gosta do meu trabalho. Passa no meu canal, tem um Patreon, tem o botão de valeu, etc. E vai lá no Telegram pegar os vídeos que eu dei play no vídeo de hoje. Não vou mandar o do Moro, porque não quero divulgar o Moro, só mostrar o posicionamento estranho dele. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!